Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. CEI das Obras realiza nova reunião na tarde desta segunda. Propostas do Conselho de Meio Ambiente de São José podem se tornar emendas para o projeto de lei de zoneamento. Carnês de PTU em São José terão frase de conscientização sobre abandono e maus tratos de animais. E no quadro Seu Emprego de hoje, vamos te ajudar na difícil tarefa de negociar salário. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Durante reunião com os vereadores, o Conselho de Meio Ambiente de São José apontou questionamentos sobre o projeto de lei de zoneamento. Os conselheiros são contrários a algumas alterações previstas e apresentaram aos vereadores um documento detalhando possíveis falhas na lei. O documento foi protocolado na Câmara e deve auxiliar os vereadores a propor emendas ao projeto. Em reunião com vereadores, o Conselho Municipal de Meio Ambiente se mostrou apreensivo em relação a algumas mudanças previstas no projeto da nova lei de zoneamento. Representantes indicaram, em documento protocolado na Câmara, alguns pontos que precisariam ser revisados antes de o projeto ser encaminhado para votação. Como, por exemplo, a permissão de uso do solo em terrenos alagadiços e a proibição do plantio de espécies exóticas na zona rural. A gente tem desde aspectos de uma preocupação de a possibilidade de fazer um parcelamento em áreas alagadiças, em que pode causar um problema não só de permeabilidade, como também empurrar essa água depois para um vizinho mais de baixo e a gente causar problemas de inundações. Essa é uma preocupação. Uma outra preocupação é que a gente possa manter as áreas de cerrado devidamente protegidas. E um outro foco muito grande é de problemas na zona rural. Na região de São Francisco Xavier, a gente tem que ter uma proteção num extrato acima de 1.400 metros de altitude, que a gente tem que ter uma proteção máxima, porque lá é a morada de uma série de biodiversidade, como até o macaco muriqui, que é o símbolo do distrito de São Francisco Xavier, e também a inclusão de regularização fundiária de quase 20 núcleos rururbanos no entorno de São Francisco Xavier. O documento, que aponta possíveis falhas no projeto de lei de zoneamento, deve ser encaminhado a todos os vereadores. Após a análise, os parlamentares poderão indicar emendas para adequar o texto do projeto e corrigir os pontos indicados pelo Conselho. São José dos Campos tem um conselho de meio ambiente muito importante, com pessoas muito gabaritadas. Nós temos professores do ITA, nós temos cientista do INPE, nós temos a OAB, nós temos a Univap, nós temos a CETESB, a SABESP. Então, acho que eles tinham que ter participado nessa discussão de lei de zoneamento. Porque nós não queremos só o desenvolvimento da cidade, nós queremos desenvolvimento controlado e com qualidade. E cabe, na verdade, à comissão fazer agora essas análises e propor emendas, até porque os prazos de emendas dos vereadores já se encerraram. Agora está no prazo de, se possíveis, emendas ou sugestões que possam vir através das comissões. Então, estamos aguardando agora os prazos das comissões se encerrarem, para que assim seja levado à audiência pública, à devolutiva e depois a voto. Atualmente, o projeto da nova lei de zoneamento tramita na Câmara com 102 emendas. Agora existe uma mobilização na cidade, mobilização tanto dos setores técnicos, do setor do planejamento, como também da própria prefeitura, uma mobilização e pressão também do ramo da construção civil. Na verdade, a Câmara tem absorvido essa pressão com muita tranquilidade, até porque entendendo que aqui é o palco das grandes discussões. E como essa grande discussão da lei de zonamento é importante para a cidade, nós queremos que vote o mais breve possível, mas nós não podemos atropelar o processo e nem votar algo muito rápido que possa de fato mudar ou ter um impacto muito grande na vida das pessoas daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Segundo alguns conselheiros, a atualização do plano diretor de São José deve anteceder a votação do projeto da nova lei de zoneamento. Para adequar a lei ao desenvolvimento sustentável, o Coman também defende a necessidade da realização de estudos técnicos. Essa lei passou por audiência pública, não foram apresentados nenhum estudo técnico nessas audiências públicas
Depois, por questões judiciais, a prefeitura teve que colocar, disponibilizado no site da prefeitura, esses estudos. E nós consultamos um especialista, cujo um dos estudos estava na relação que a prefeitura colocou, para saber se aqueles estudos estavam embasando a lei de zoneamento. Esse técnico foi o professor Cândido Malta, e ele nos afirmou que a lei não estava baseada em estudo nenhum, né? E essa também foi a conclusão que chegou a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos. A Câmara já realizou 12 reuniões com a população de São José para discutir os impactos da nova lei de zoneamento. As sugestões e dúvidas dos moradores também ajudaram os vereadores a propor emendas ao projeto encaminhado pela Prefeitura. E nesta tarde, a SEI das Obras realizou mais uma reunião. E agora você confere com mais detalhes informações sobre a comissão. A chamada SEI das Obras é uma comissão especial de inquérito que apura supostas irregularidades em obras que a Prefeitura fez em áreas particulares sem a devida desapropriação no período de 97 a 2012. A investigação tem como alvos a obra viária no Jardim Alvorada, próximo à Arena de Esportes, na região oeste, e o camelódromo da Praça do Sapo, no centro, conforme indicado no requerimento que originou a SEI, assinado pelos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro. O período de análise e de trabalho da SEI vai compreender de 97 a 2012, mas esses dois itens em específico foram elencados no requerimento, por isso que eles foram já pedidos à parte. Por ter já a obra definida, foi fácil de achar o número do decreto, o número do processo administrativo e solicitá-los. Os demais processos de desapropriação e de obras, nós vamos precisar pegar a relação com a Prefeitura primeiro. No primeiro encontro, os vereadores aprovaram a solicitação de vários documentos. Todos eles trabalham na mesma linha, levantar quais são as áreas que pertencem à Prefeitura, levantar se tem obras da Prefeitura sendo realizadas em áreas que não sofreram o devido processo de desapropriação, verificar se tem áreas que estão sendo questionadas judicialmente por desapropriação indireta. Desapropriação indireta é quando a Prefeitura entra na área sem autorização do proprietário. Essa situação normalmente traz problemas para o município depois de um certo tempo, porque daí a Prefeitura é obrigada a pagar, se ela for condenada na justiça, o valor atual da área e não na época que ela entrou. A TV Câmara transmite todas as reuniões da SEI. A reportagem completa sobre a reunião da SEI você acompanha no Diário de Amanhã. E a partir do ano que vem, os carnês de IPTU de São José dos Campos vão servir como ferramenta de conscientização sobre o abandono e também sobre os maus tratos aos animais. É porque os carnês irão conter uma frase indicando que esses atos são crimes previstos na legislação. A novidade, proposta por um projeto aprovado aqui na Câmara, é uma forma de o Legislativo atuar em apoio à causa animal. Maltratar e abandonar animais é crime previsto em lei federal. Este aviso vai chamar a atenção de muitos joseenses. Isso porque foi aprovado na Câmara um projeto de lei que obriga a inscrição desta frase nos carnês de IPTU. A lei federal 9.605/98, ela precisa ser melhor divulgada. E eu vi esse mecanismo através do carnê de IPTU, que são quase 200 mil, portanto 200 mil famílias recebendo os carnês de IPTU, e lendo essa mensagem, quem sabe psicologicamente sofre alguma influência no sentido de colaborar com a causa animal. Na tentativa de esclarecer e informar a população sobre o assunto, a lei federal deverá constar na capa ou no verso dos carnês a partir de 2017. A medida tem caráter educativo, uma forma de evitar que novos casos aconteçam. A pena para quem maltrata ou abandona animais varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Se não for pela via da educação, você não vai conseguir. Não adianta ser na truculência. Então, eu penso que essa mensagem, que aparentemente parece ser bastante simples, a inserção de maltratar e abandonar animais, trata-se de uma lei federal e que vai punir a pessoa. Eu penso que a pessoa, tendo essa consciência, ela vai transmitir para os seus vizinhos, para os seus familiares e vai evitar de praticar os atos da maldade e também do abandono. Para o autor da lei, a proposta deve valer pelos próximos anos. É uma legislação
que passa a vigorar a partir de 2017. É claro que a gente a princípio gostaria que isso ficasse ad eterno e que os próximos prefeitos do município de São José dos Campos não revoguem essa legislação, né? E continue nos ajudando a conscientizar o povo joseense. E no próximo bloco, no quadro Seu Emprego, vamos falar sobre um assunto que sempre causa ansiedade: como pedir aumento de salário. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Pedir aumento de salário é uma situação um tanto desconfortável, né? Mas como saber a hora certa ou qual a melhor forma de negociar? Preparamos algumas dicas para te ajudar a administrar essa situação. E você confere agora no quadro Seu Emprego. Seja em uma entrevista de emprego ou com o chefe atual, negociar o salário pode ser uma situação bem embaraçosa, principalmente para quem nunca fez isso. Então, para nos ajudar a tornar essa conversa um pouco mais fácil, eu conversei com a Ana Flávia Alves, uma especialista em RH, que vai dar algumas dicas sobre esse assunto. Ana Flávia, qual que é o momento certo para pedir um aumento de salário? O funcionário tem que entender o momento dele e o momento da empresa. O momento dele é o momento que ele percebe que ele está tendo boas entregas, né? Que ele está excedendo muitas vezes a expectativa do chefe. É um funcionário que é admirado pelos seus colegas de trabalho. Então você olhou tudo isso, viu que você está num momento ali bom, né? Propício. Então, para você é o momento ideal. E daí vale você olhar para a empresa. Então assim, a empresa está num momento bacana, né? Seu chefe está num dia bom, então é importante também você avaliar, evitar, por exemplo, semanas que são de fechamento, que seu chefe está muito atribulado, olhar para todas essas variáveis é importante. Hoje a gente vive um momento também onde as empresas estão se recuando um pouco em investimento, então vale também ver se a sua empresa está nesse momento. Se é um momento que ela está tendo, né, segurando alguns investimentos por conta da crise. Então, avaliar esses dois cenários. Às vezes você está muito bem, mas a sua empresa não está tão bem. Então, ter esse paralelo dos dois estarem bem é um momento ideal. Discutir salário nas primeiras entrevistas é muito arriscado? É um pouco. É importante que o candidato ele faça essa pergunta para o RH. Normalmente, quem faz o contato com o candidato no primeiro momento é uma pessoa de recursos humanos. Então, para essa pessoa, o candidato pode perguntar qual é a faixa salarial, nunca o salário exato, né, mas a faixa. Se essa pergunta não for feita, né, se você não tiver abertura para isso, é importante que você deixe o processo prosseguir e faça as negociações salariais no fim. O que a pessoa tem que saber sobre a empresa para pedir o aumento, né? Como ela tem que proceder? É importante ela avaliar o momento da empresa. Então, é uma empresa que está no momento de fusão, é um momento de foi vendida, foi comprada, está numa fase de expansão. Também a gente sempre indica, né, que você nunca faça essa abertura de pedido de aumento, de negociação salarial com algum chefe que acabou de chegar na empresa. Então, às vezes a sua imagem pode ficar, né? Acabei de chegar, o funcionário já veio me pedir um aumento. Então, espera um período, deixa o novo chefe, né, se ambientar e depois você tem essa conversa. Como explicar para o chefe as razões, né, para ele pedir o aumento? É indicado que ele agende essa conversa com o chefe, para que o chefe também se prepare. Né? Então, olha, eu gostaria de ter uma conversa com você no dia tal. E daí você também já vê se o seu chefe vai estar num bom dia, né? E chegar lá com os argumentos. Então, aqui a gente dá duas dicas. O primeiro é você fazer uma avaliação do plano de carreira da sua empresa. Então, você está dentro desse plano de carreira, né? Está adequado. O segundo é você avaliar o plano de carreira do mercado. Então, você olhar quanto o mercado paga para um profissional como eu, né? Faz uma pesquisa, hoje tem muitos sites que ajudam nessas pesquisas. E por último, é fazer aquela avaliação. Eu estou entregando, né? Tá tudo certo comigo? E daí você vai com uma conversa estruturada com o seu chefe. E ter contrapropostas é válido?
Sim, é importante você ter uma margem de negociação, né? Então, se você vai pedir, de repente, 15% de aumento, você tenha uma margem aí de 10%. Então, se seu chefe fizer uma contraproposta de 10%, faz sentido para você, né? Aceitar ou não. E também ter outras formas de avaliar esse aumento salarial, que nem sempre vem no salário, mas vem em algum tipo de benefício. Então, o seu chefe fala, olha, eu não posso te dar um aumento salarial agora, mas eu vou te ajudar a pagar o inglês, né? Eu vou ajudar a pagar a faculdade ou uma pós-graduação. Isso também são formas de benefícios. E se vem uma oferta de trabalho de fora? Quando você recebe uma proposta externa, o seu chefe pode entender de duas formas. Uma, que você está procurando emprego, que você está olhando para o mercado, né? Então, você tem que estar muito seguro que se você for falar com o seu chefe com essa argumentação, olha, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, seu chefe pode te falar, então eu não posso, né, cobrir essa proposta, e daí você tem que ir. Então, antes de levar esse argumento de contraproposta, é importante você avaliar se aquela proposta vai ser interessante para você ou não, porque talvez você tenha que aceitá-la. E como negociar valores? Também é bem difícil, né? Valores é importante você ter o valor na sua cabeça, a sua faixa salarial, né? O quanto você quer de aumento. E é importante também você ter a base do quanto o mercado paga. E adequar isso também para o tamanho da sua empresa, porque um analista de uma multinacional ganha X, um analista de uma empresa de pequeno porte ganha menos. Então, você também fazer esse mapeamento, né, de salário versus tamanho da empresa, né, versus a minha função é importante. E se a proposta não corresponder à desejada, como proceder? Quando você vai fazer uma negociação, tem um outro lado da mesa. Então, você tem que estar ciente que você pode ouvir não, né? Ou ouvir uma contraproposta que não te agrade. Então, você já ter isso em mente, olha, se ele falar que não, quais vão ser os meus passos dentro da empresa? Vou procurar emprego, né? Tenho mais um tempo aqui, fazer esse plano, olha, se o meu chefe não me der o aumento, eu vou começar a olhar para o mercado, eu vou buscar internamente, dentro da própria empresa, uma rotatividade diária, uma nova função. E eu acho que uma outra dica, né, que eu daria para esse momento de buscar novas oportunidades de salário é você avaliar bem o mercado, né? Tem pessoas que estão dentro da empresa e acham que a grama do vizinho é mais verde. Então é importante você ter esse recurso de olhar mapeamento de salário, pesquisas de salário, para ir com alguma coisa bem dentro e não uma solicitação muito fora. Tá ok. Ana Flávia, muito obrigado pelas informações, tá bom? O Seu Emprego vai ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco tem Esporte no Diário. Você confere os resultados dos jogos do fim de semana para as equipes de São José. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente de logística, auxiliar de limpeza, costureira, cozinheiro de restaurante, gerente de fast food, gestor público, recepcionista, atendente e sinaleiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. A segunda deve ser de sol entre poucas nuvens e também não deve chover.
O calor não dá trégua e a máxima chega aos 32 graus, mínima 20. Na terça, o sol predomina durante a manhã. À tarde, pode chover com trovoada. A probabilidade é de 80%. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. E agora é hora de você ficar por dentro dos destaques do esporte de São José. O fim de semana foi de decisões para o futebol amador da cidade. E ainda falando de futebol, vamos te atualizar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. As meninas da Águia estão na semifinal. Todos os detalhes a gente acompanha com o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Muito boa tarde, Lucas Guerra, e muito boa tarde também ao nosso telespectador do Giro Esportivo. E realmente tem muito resultado do feriadão e começamos com o futebol amador. No estádio Martins Pereira, a Liga Municipal promoveu a final da Primeira Liga dos Campeões entre o Vista Verde e o Clube Atlético Mineiro do Campo dos Alemães. No jogo de 6 gols, no tempo normal, empate em 3-3. Nas penalidades, melhor para o Vista Verde, que venceu por 4-2 e ficou com o título. Já na final da Copa Monsenhor, promovida pela ACAF, entre os tradicionais Clube Ozanã e a Associação Atlética Santana do Paraíba, melhor para o Santana, que bateu o adversário por 2-0 e ficou com o caneco. No futebol feminino, pelo Campeonato Paulista, no sábado, também em São José dos Campos, a vitória das meninas da Águia veio por WO. O União de Mogi das Cruzes não trouxe médico para acompanhar a delegação e foi penalizado. Antes, na quarta-feira, as meninas empataram com o Corinthians em 1-1 no estádio Martins Pereira e conseguiram a classificação antecipada em uma rodada para as semifinais do Campeonato Brasileiro, o único título que falta ao time. Já no futsal pela Liga Nacional, o São José encarou o Carlos Barbosa na última sexta-feira à noite no Rio Grande do Sul e teve mais uma derrota, segunda na competição, desta vez por 3-1. E para finalizar, nós registramos com muita tristeza o falecimento na última quinta-feira de Alberto de Souza Simões, radialista e historiador, que sabia como ninguém registrar a história do esporte joseense. Nosso respeito e admiração. Nós voltamos amanhã. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.